Doutora, qual é o melhor método contraceptivo? Fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Débora Maranhão, eu sou ginecologista obstetra e hoje eu vim falar uma dúvida muito comum que sempre aparece no consultório. Doutora, qual é o melhor método contraceptivo para eu começar a usar? Ou para trocar? É muito importante a gente fazer uma consulta individual, porque cada paciente é de um jeito e os métodos contraceptivos também, eles são muitos, muito variados e cada um tem a sua particularidade. Então é super importante fazer uma consulta ginecológica para cada paciente. Quando a gente conversa sobre contraceptivos, a gente tem que lembrar primeiro dos efeitos colaterais que podem acontecer de cada método e se isso é aceitável para você ou não. Às vezes pode dar um enjoo, às vezes pode dar um inchaço, ou às vezes uma cólica, um aumento do sangramento. Outra coisa, eu sempre pergunto os antecedentes pessoais da paciente. Sei lá, que ela tem uma pressão alta ou uma enxaqueca com aura. Isso é muito importante na escolha do método. Não tem um melhor método, não existe isso. Na verdade, existe o melhor método para você. Porque você também precisa saber se você quer tomar todo dia, se você quer usar injeção, tem gente que não gosta, se você quer usar adesivo ou não, ficar aparecendo quando vai na praia, ou quer usar o anel vaginal, não gosto de colocar nada. Depende, né? Tem mulheres também que preferem os métodos de longa duração, eu não quero ter que lembrar de nada, então eu vou ficar, por exemplo, com o DIU ou com o implante durante anos. Varia muito. Por isso que é muito importante você conversar com a sua ginecologista e decidir com ela o melhor método para você. Vamos fazer um VaptVupt dos métodos principais contraceptivos para você ter aí claro na sua mente e poder discutir com a sua ginecologista para você escolher o seu melhor método. Primeiro, pílula contraceptiva. Existem dois tipos. A pílula que só tem um hormônio, que é a progesterona, e a pílula que tem dois hormônios, que é a progesterona e estradiol. Qual a diferença, doutora? Muitos ginecologistas acabam dando a pílula só de progesterona para dois extremos de idade, as pacientes mais novas, adolescentes, e para as pacientes perto da menopausa. As duas são usadas da mesma maneira. Você toma os comprimidos da cartela, um seguido do outro, e as duas têm possibilidade de você emendar uma cartela na outra. Então, você pode escolher se quer menstruar na pausa ou se não quer menstruar. Isso é possível. Segundo método, injeção mensal. A injeção mensal, que também é um ótimo método contraceptivo, pode ser feita em qualquer pessoa que não tenha nenhuma contraindicação aos métodos hormonais e ela tem que ser feita todo mês no mesmo dia do mês. Você pode escolher se você menstrua ou não, mas geralmente, conforme você vai usando a injeção mensal, a menstruação vai ficando bem reduzida e às vezes para de ter menstruação. Terceiro método, injeção trimestral. É um método muito utilizado porque ele é disponível pelo SUS e também porque é mais prático. Você só precisa lembrar a cada 3 meses de tomar naquele mesmo dia do mês a injeção. É um método bastante seguro, mas ele é só de progesterona. Então algumas mulheres que são um pouquinho mais sensíveis sentem um pouco de inchaço, às vezes uma náusea, um pouco de mal-estar. E tem outras que se adaptam super bem. Quarto método é o DIU de cobre. O DIU de cobre é um dos métodos mais utilizados no mundo. Primeiro, porque ele é muito prático, ele dura de 5 a 10 anos, dependendo do modelo, e você não precisa lembrar todos os dias que nem a pílula anticoncepcional. É muito bom porque se você tem algum problema de saúde, como pressão alta, já teve trombose, você não tem contraindicação ao método do DIU. E ele pode ser usado muitas vezes como contracepção pós-parto. Quinto, o DIU Mirena. Ele é o queridinho das minhas pacientes e de muitas mulheres por aí. Por quê? Ele é um pouco mais eficaz ainda do que o DIU de cobre, porque ele libera hormônio dentro do útero, então mesmo se ele mexer um pouquinho, que às vezes as pacientes ficam preocupadas disso acontecer com o DIU, ele ainda continua sendo altamente eficaz. O problema do DIU é que você precisa desse tempo de adaptação a ele. O Mirena, como ele libera levonorgestrel, que é uma progesterona, às vezes dá alguns efeitos colaterais, um pouco de acne, queda de cabelo, às vezes dá um pouco de cólica, mas geralmente isso passa em 3 meses mais ou menos e aí as pacientes amam esse método. Sexto método, o anel vaginal. O anel vaginal é um método um pouco mais novo, mas que muitas mulheres gostam. Você só precisa se lembrar de trocar ele uma vez por mês. Pode escolher entre menstruar e não menstruar. Ele é muito prático,
Porém, às vezes as pacientes falam que aumenta um pouquinho a secreção vaginal. Quem usa e está acostumado gosta bastante, mas ele é um método que não é disponível pelo SUS e ele é um pouquinho caro. Sétimo método, o adesivo. Ele é muito utilizado por pacientes que têm cirurgia bariátrica ou alguma contraindicação a usar a pílula via oral. Ele é prático de ser usado, pode ser trocado uma vez por semana e o problema dele é que às vezes ele aparece, né? Quando você tá de biquíni, alguma coisa assim, então isso incomoda algumas mulheres. Mas quem usa também se adapta super bem. O oitavo e último e fundamental é a camisinha ou o preservativo. É muito importante utilizar o preservativo, porque ele é o único método contraceptivo que, além de prevenir gravidez, vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Tanto a camisinha feminina quanto a masculina, elas são facilmente encontradas por aí, elas têm um custo baixo e também são disponíveis pelo SUS e é super prático de você usar. O problema é que 50% das vezes, se ela não é utilizada corretamente, ela pode falhar. Então, se você está pensando em não engravidar no momento, o ideal é usar o método combinado, que a gente chama, que é a camisinha e mais um outro método anticoncepcional da sua escolha.